mas vamos lá. Eu convido os irmãos a virem comigo. Glória a Deus, aleluia. Oh. Marcos 4. Era para mim. Marcos 4, Aleluia. 35. Oh, glória. Aleluia, Deus. Deus, maravilha, aleluia. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Amém? Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele respondeu. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela essa oportunidade que o Senhor concede, Pai, de estar aqui, Senhor, trazendo essa mensagem esta noite, Senhor. Se eu posso estar me usando segundo a tua vontade e o teu querer. Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos nesse momento, Pai. Que venha ser feita a tua vontade. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E desde já te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, Jesus estava ali. Jesus estava ali ensinando por parábolas. E chegou um certo horário, ele tinha que atravessar ao outro lado do rio, porque ele sabia o que esperava ele lá do outro lado. Havia um endemoniado gedareno. Então ele pegou e chamou seus discípulos que entrassem no barco, que eles teriam que atravessar para o outro lado. E a maioria dos discípulos de Jesus, eles eram pescadores, então eles já estavam acostumados a andar de barco, né? E sabiam mais ou menos que era tranquilo, porque a distância de onde eles estavam para onde eles tinham que ir era pequena, porque o rio, assim, ele tinha aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. Então, era um espaço pequeno que eles tinham que atravessar. Então, eles entraram no barco e foram. Assim, humanamente falando, eles foram tranquilos, porque eles estavam confiando neles, porque eles sabiam, estavam acostumados com aquilo. Mas só que, de repente, se levantou uma grande tempestade. E as ondas eram tão grandes, os ventos tão fortes, que as ondas começaram a cobrir o barco e entrar no barco. E Jesus, ele estava ali dormindo. E os discípulos ficaram com medo, porque tinham muitos barcos também, e eles estavam com medo de naufragar. E assim, muitas das vezes, é nas nossas vidas. Nós também, às vezes, muito confiantes em nós mesmos, né, achamos que podemos com tudo, e de repente se levanta grandes tempestades nas nossas vidas. Muitas das vezes na vida financeira, muitas das vezes na vida sentimental, na vida espiritual até mesmo. Na nossa vida familiar. E muitas das vezes nós nos esquecemos que Jesus ele está ali no nosso Aleluia! Glória a Jesus! Esperando tão somente que nós venhamos a clamar por Ele. Deus. E aí, eu vou contar para os irmãos, teve um dia que eu estava na minha casa, e minha mãe tinha ido com meu pai para Magé, para casa do meu irmão. E ele foi para casa da namorada dele. E aquele dia eu estava me sentindo muito mal, resfriada. Eu trabalhava no hospital ainda e eu, ao invés de eu ter ido lá na emergência, eu não quis ir e desci e passei na farmácia e comprei um remédio. Pedi o farmacêutico e ele me deu um antibiótico. Como eu estava com um corpo muito ruim, eu não li a bula e fui para casa e
eu fiquei clamando a Deus, clamando. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, não tira minha vida agora não, Senhor. E eu clamava a Deus e clamava. E nesse meio tempo eu passei por uma madorna. E quando eu abri os meus olhos, quando eu assim, eu dormindo, irmão, era muito nítido assim. Eu me via no barquinho e via Jesus ali comigo. E ele falava comigo assim, você não está só, porque eu estou com você. Aleluia. E assim como Jesus ele falou comigo que estava no meu barco, naquele momento de aflição, naquela tempestade que eu passava, Jesus também estava com você. Aleluia. Na sua vida sentimental, talvez lá no seu trabalho, eu não sei qual é o seu problema, ou até mesmo na sua saúde, você esteja com um problema na saúde, né? Então creia, irmão, clama o nome de Jesus, chame por ele, porque ele, com toda certeza, Aleluia, acalmar a tempestade, entendeu? Ele pode acalmar esse vento forte que tem se levantado sobre a sua vida. Muitas das vezes os ventos se levantam até mesmo para que Deus venha poder provar nossa fé, sabe? Ver se nós estamos mesmo firmes na fé com ele, se nós lembramos que Jesus ele está no nosso barco, que ele está no controle, que ele está na direção de tudo. Deus ele está na direção, irmãos. Não vamos nos esquecer disso não. Deus ele é conosco. Ele está na direção. Ainda que venha se levantar uma grande tempestade sobre a sua vida. Aleluia. De clamar o nome de Jesus. Glória a Deus. Assim, eu estou muito nervosa. Eu não vou prolongar muito. Eu acredito assim que é o que até mesmo assim, os discípulos eles andavam com Jesus, eles viam os milagres que Jesus fazia. E ainda assim eles não creram que Jesus podia, né? Eles ficaram apavorados, não acreditaram assim que Jesus estava ali, poderia, né? Aí clamaram pelo nome de Jesus. E é assim, muitas das vezes nós somos assim também. Nós esquecemos que Jesus ele é conosco, nós esquecemos que Jesus ele está ali para acalmar a nossa tempestade. Ele só espera somente, não somente que nós venhamos a clamar, ele venha nos ajudar. Né? Então, é isso que eu tenho. E ele falou aos discípulos, né? Que eles sentiram um grande temor e disseram uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Jesus. Aleluia! Glória a Deus. É o Jesus que nós cremos, é o Jesus que nós acreditamos. Ele venha se levantar. Uma grande tempestade na sua vida. Nunca se esqueça que Deus ele é contigo. Que Ele está somente à espera que você venha clamar pelo nome dEle. Que você venha pedir, que Ele venha acalmar a sua tempestade. Assim, irmãos, e eles se maravilharam depois que a tempestade acalmou e perguntaram quem é este, né? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus. É esse Deus que Ele também acalma a tempestade na sua vida. Aleluia! Esse é o Deus que está no controle da sua vida. Ainda que você venha passar por muitas lutas e muitas dificuldades, Deus ele é contigo. Mas principalmente você venha clamar ao nome do Senhor Jesus. Eu queria chamar a irmã Ana para cantar um louvor. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus de maravilha. Louvor, mas esse louvor ficou no meu coração. Glória, 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 glória. Aleluia, Deus. Mas vamos falar, Senhor, o momento mais difícil mesmo. Deus não escuta nem aquela voz que sai da boca, não. Mas é a alma quando começa a gemer, Deus escuta. Aleluia! Glória ao Senhor para sempre. Obrigado, Deus. Com a fúria do mar, precisei de ajuda.
pessoal da igreja com a paz do Senhor. Como nós segunda-feira aqui, ouvindo essas bênçãos da parte de Deus. Aleluia, vendo essas mensagens poderosas, elas têm assim algo dentro dessas mensagens, dentro dessas palavras, que são concentradas demais, né? Porque o barco estava lá, igual ela falou interessantemente, que tem 21 quilômetros de comprimento e 12 de largura, 12 quilômetros de largura. Uma viagem fácil para os apóstolos, discípulos fazerem, que já estavam acostumados, homens treinados àquilo, né? E para eles era interessantemente fácil, igual eles mesmo disseram aqui, a irmã Luciana disse que era fácil, para eles estavam confiantes neles, né? Quantas vezes nós fazemos isso, quebramos o nosso nariz, né, irmãos? Pergunta ao medo todo dia. Nada errado aquele dia. Porque deu sempre certo. Né? Saímos fiados daquilo, né? Sem aquela orientação certa para aquelas coisas, saímos como sempre fizemos outras vezes. Vamos repetir de novo. Percurso ao mesmo. Né? O barco vai até sozinho já, até sabe, né? Não tem essa história que a roupa vai sozinha para o trabalho, a pessoa solta aquela roupa para trabalhar, ela vai dura para o trabalho já, né? Então o carro,